Antes mesmo de você terminar de ouvir esta mensagem, algo já começará a se mover no mundo espiritual a seu favor. Não porque você fez algo grandioso, não porque merece mais do que outros, mas porque hoje você escolheu abrir o coração e ouvir aquilo que Deus quer ministrar à sua alma. Talvez você tenha chegado até aqui cansado, confuso, sentindo que portas se fecharam, que oportunidades foram perdidas, que orações parecem não ter sido respondidas. Talvez você esteja vivendo um tempo em que tudo parece parado, silencioso, como se o céu estivesse fechado sobre a sua vida. Mas existe uma verdade espiritual poderosa que precisa ser liberada hoje sobre você. Há caminhos que não se abrem com força, nem com insistência, nem com desespero. Há caminhos que só se abrem quando a gratidão nasce no coração, mesmo antes de qualquer resposta visível. Hoje, Deus vai te ensinar que a gratidão é uma chave. E quando essa chave é usada da forma certa, portas que pareciam definitivamente fechadas começam a se abrir de maneiras que você jamais imaginou. Se você sente, no fundo do seu coração, que precisa dessa palavra, escreva "Amém" nos comentários agora. Esse simples gesto é mais do que engajamento, é um posicionamento espiritual. É você dizendo: Deus, eu estou aqui, eu creio, eu recebo. Agora, respire fundo, acalme sua mente, e permita que cada palavra encontre um espaço dentro de você. Muitas pessoas passam a vida inteira esperando que algo mude para então agradecer. Esperam um emprego para agradecer, a cura para agradecer, a porta aberta para agradecer, a resposta para agradecer. Mas a palavra de Deus nos revela um princípio que vai na contramão da lógica humana. O céu não responde à gratidão depois do milagre. Muitas vezes, o milagre responde à gratidão antes mesmo de existir. A gratidão não é a consequência da vitória. A gratidão é o caminho que conduz até ela. Quando você agradece, você não está fingindo que está tudo bem. Você está declarando, pela fé, que Deus continua no controle mesmo quando tudo parece fora do lugar. Talvez hoje você esteja olhando para áreas da sua vida onde só enxerga portas fechadas. Uma porta que se fechou no trabalho. Uma porta que se fechou em um relacionamento. Uma porta que se fechou em um projeto. Uma porta que se fechou em um sonho antigo. E o coração começa a se encher de perguntas: o que eu fiz de errado? Por que comigo? Será que Deus se esqueceu de mim? Mas existe algo que o inimigo tenta esconder de você. Muitas portas não se fecharam para te ferir, mas para te proteger. Muitas portas não se fecharam porque Deus te abandonou, mas porque Ele estava te livrando de algo que você ainda não conseguia enxergar. A gratidão nos dá visão espiritual para entender isso. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que viram caminhos se abrirem não quando reclamaram, mas quando agradeceram. Jesus, diante do túmulo de Lázaro, sabia que um milagre estava prestes a acontecer. Mas antes de chamar Lázaro para fora, antes de liberar a palavra de ressurreição, ele fez algo que revela um segredo profundo. Ele levantou os olhos aos céus e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouves. O milagre ainda não tinha acontecido. O túmulo ainda estava fechado. A morte ainda parecia ter a última palavra. Mas Jesus agradeceu antes. E logo depois, aquilo que parecia definitivo perdeu o poder. O caminho da vida se abriu onde só havia morte. Isso nos ensina que a gratidão antecede a manifestação do poder de Deus. Quando você agradece, você está dizendo: Pai, eu confio em Ti, mesmo sem ver. E essa confiança move o céu. Muitos hoje vivem presos não porque Deus não pode agir, mas porque o coração está tão ocupado com a frustração que não sobra espaço para gratidão. E onde não há gratidão, a fé enfraquece. Onde a fé enfraquece, a esperança se apaga. Mas hoje, isso começa a mudar. Talvez você esteja se perguntando: como agradecer quando dói? Como agradecer quando nada faz sentido? Como agradecer quando a resposta não veio? A resposta está na fé. A fé não é negar a dor. A fé é reconhecer que Deus é maior do que ela. A gratidão não diz que está tudo bem, ela diz que Deus continua sendo bom, mesmo quando a situação não é. E isso muda tudo. Davi entendeu esse princípio. Ele foi perseguido, traído, rejeitado, esquecido. Passou por desertos emocionais e espirituais profundos. Mas mesmo assim, ele louvava. Mesmo assim, ele agradecia. Não porque a vida fosse fácil, mas porque ele sabia que Deus era fiel. Por isso ele foi chamado de homem segundo o coração de Deus.
não pela perfeição, mas pela postura do coração. Um coração grato permanece sensível à voz de Deus mesmo em tempos difíceis. Quando você escolhe agradecer, algo começa a acontecer dentro de você. O peso começa a diminuir. A ansiedade perde força. O medo já não domina como antes. Porque a gratidão realinha o coração com o céu. Ela tira os olhos do problema e coloca os olhos naquele que governa todas as coisas. E quando isso acontece, portas começam a se abrir de dentro para fora. Primeiro dentro de você, depois ao seu redor. O inimigo trabalha incansavelmente para te manter focado no que falta, no que deu errado, no que você perdeu, no que ainda não aconteceu. Porque enquanto você olha apenas para isso, a murmuração cresce e a fé diminui. Mas quando você decide, conscientemente, agradecer até pelas pequenas coisas, a atmosfera muda. O que parecia um problema começa a se transformar em aprendizado. O que parecia um atraso começa a se revelar como preparação. O que parecia um não definitivo começa a se mostrar como um, espere, algo melhor está vindo. O apóstolo Paulo entendeu isso de forma profunda. Preso, açoitado, injustiçado, ele tinha todos os motivos humanos para reclamar. Mas ao invés disso, ele louvou. Ele agradeceu. E enquanto ele agradecia, algo sobrenatural aconteceu. As cadeias se romperam. As portas da prisão se abriram. Não foi a força física que abriu aquelas portas. Foi o poder espiritual liberado através da gratidão e do louvor. Isso nos mostra que há cadeias que só se quebram quando escolhemos agradecer. Talvez hoje você esteja preso emocionalmente. Preso a um passado que dói. Preso a uma culpa que te persegue. Preso ao medo do futuro. E Deus está te dizendo agora, comece a agradecer. Agradeça pela vida que você tem. Agradeça pelo fôlego. Agradeça pelas pequenas vitórias que você deixou de perceber. Agradeça porque, apesar de tudo, você ainda está de pé. A gratidão não muda apenas as circunstâncias, ela muda você. E quando você muda por dentro, o mundo ao seu redor começa a responder de forma diferente. Agora, neste momento, eu quero te convidar a ir além de ouvir. Eu quero te convidar a participar. Enquanto seguimos, escreva nos comentários algo pelo qual você é grato hoje, mesmo que pareça simples. Esse ato libera algo poderoso no mundo espiritual. Não subestime o poder de um coração que escolhe agradecer. E agora, com o coração mais aberto, vamos elevar nossa voz em oração. Senhor meu Deus e meu Pai, hoje eu me coloco diante de Ti reconhecendo que tudo o que sou e tudo o que tenho vem das Tuas mãos. Antes de pedir qualquer coisa, antes de apresentar qualquer necessidade, eu escolho agradecer. Obrigado, Senhor, pela vida que o Senhor me deu. Obrigado pelo fôlego, pelo ar que respiro, pela oportunidade de acordar mais um dia. Obrigado porque, mesmo quando eu não percebi, o Senhor esteve comigo, me guardando, me livrando, me sustentando. Eu te agradeço, Pai, pelas portas que se abriram, mas também pelas portas que se fecharam. Hoje eu entendo que nem todo fechamento foi perda. Muitos foram livramento. Muitos foram cuidado. Muitos foram a tua mão me protegendo de caminhos que não eram para mim. Obrigado porque o Senhor enxerga o que eu não vejo e conhece o amanhã que ainda não consigo imaginar. Obrigado pelos dias bons, pelas alegrias, pelos sorrisos, pelos momentos de paz. Mas obrigado também pelos dias difíceis, porque mesmo neles o Senhor me ensinou, me fortaleceu e me fez crescer. Eu reconheço que nada foge do teu controle e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Senhor, eu te agradeço pela minha casa, pela minha família, pelas pessoas que o Senhor colocou ao meu redor. Agradeço pela proteção, pelo cuidado diário, pelos livramentos que muitas vezes nem cheguei a perceber. Quantas vezes o Senhor fechou portas que pareciam boas, mas que me afastariam do teu propósito. Hoje eu escolho confiar. Eu agradeço pela minha saúde, pela força que me permite seguir em frente. Sei que cada batida do meu coração é um presente teu. Agradeço pelo alimento, pelo abrigo, por tudo aquilo que muitas vezes eu tomo como garantido. Ensina-me, Senhor, a nunca perder a sensibilidade de reconhecer o teu cuidado nos pequenos detalhes. Pai, eu também te agradeço pelo futuro, mesmo sem saber como ele será. Eu descanso na certeza de que o Senhor já está lá. Sei que nenhum plano teu pode ser frustrado e que nenhuma promessa que vem de ti falha.
Ainda que eu não veja o caminho completo, eu confio naquele que guia meus passos. Neste momento, eu te agradeço por cada pessoa que está ouvindo esta oração. Que o coração dela seja inundado por uma paz que excede todo entendimento. Que a ansiedade dê lugar à confiança. Que o medo seja substituído pela fé. Que onde havia peso, agora haja descanso. Que onde havia dúvida, agora haja esperança. Senhor, abre os olhos espirituais de cada um aqui para enxergar além das circunstâncias. Ensina-nos a agradecer antes do milagre, a louvar antes da resposta, a confiar antes da porta se abrir. Nós declaramos que caminhos que pareciam fechados começarão a se abrir, não pela nossa força, mas pela Tua graça. Nós cremos que o Senhor está agindo agora, mesmo no silêncio, mesmo no invisível. Obrigado, Pai, porque Tu és fiel. Obrigado porque Tu nunca nos abandonas. Obrigado porque o Teu amor é constante e a Tua misericórdia se renova a cada manhã. Eu entrego tudo em Tuas mãos, confiante de que o melhor vem de Ti. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração falou com você, não deixe isso passar como apenas mais um vídeo. Curta agora, isso ajuda essa mensagem a alcançar mais vidas. Inscreva-se no canal para que esse momento de fé se torne um hábito diário na sua vida. E compartilhe essa oração com alguém que precisa ouvir que ainda há caminhos que Deus está abrindo, mesmo quando tudo parece fechado. Que Deus te abençoe grandemente. Nos vemos na próxima oração.